Navegando pela internet, você chegou ao nosso Conexão Sindinutri SP, um espaço promovido pelo Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, com apoio do Núcleo de Comunicação Sindical, nosso parceiraço, para conectar você com especialistas em grandes temas que impactam a sua vida. Hoje, um tema premente, importantíssimo e que precisa ser mais falado: Betes, saúde e trabalho. Sobre isso, nós vamos nos aprofundar conversando com Marcos Cutrim, é procurador do Ministério Público do Trabalho, escritor, palestrante e especialista em direito, mercado financeiro e criptoeconomia. Ou seja, ele vai dizer uma visão aqui para além do jurídico, para além do seu espaço como procurador do Ministério Público, para poder nos orientar sobre isso. E, recebendo aqui o Dr. Marcos, a gente muito honrosamente recebe também o Ministério Público do Trabalho, a quem nós devemos, enquanto sociedade, não só como movimento sindical, a extrema gratidão pelo trabalho em defesa da sociedade nas suas relações de trabalho. E essa conquista de ter vocês aqui, doutor, é também uma alegria para nós, porque é fruto de um trabalho de relações sindicais que tem sido feito com muito ardor pela nossa presidente, pelo Carlos Ferreira, pelos nossos advogados, doutor Renan, doutora Camila, e que chegou até você, que nos recebeu muito bem e está aqui conosco nos dando esse seu tempo precioso. Muito obrigado, viu? Fábio, é uma honra e um prazer estar aqui em nome do Ministério Público do Trabalho e desde já agradecer o convite que nos foi feito pelo Carlos, pela presidente, pelos doutores Renan e doutora Camila, que estiveram lá no nosso gabinete e nos convidaram para falar de um tema tão sensível e tão atual. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Doutor, a gente, enquanto sindicato dos nutricionistas, se preocupa muito com a questão das apostas e do vício que ela causa pelo seguinte: a gente sabe que uma pessoa com orçamento apertado, que venha a se viciar em apostas e matematicamente perder mais do que ganhar, vai faltar dinheiro, por exemplo, para comida de verdade, para comida boa, para aquela comida que vai dar todo o suporte nutricional que ela precisa. Ou seja, ela vai se alimentar mal, vai se adoecer e vai chegar no nosso SUS, que é guerreiro, que é bravo, mas tem exatamente um problema de maior demanda que capacidade de suprir essa demanda. Então, é uma bola de neve aí que se avoluma. Eu queria saber se é essa visão que você, e por extensão também o Ministério Público tem, de que isso já está sendo um problema grave de saúde pública. A gente sabe que a questão da saúde mental também é afetada, mas eu estou aqui agora falando de segurança alimentar. Isso é um problema para vocês só no aspecto financeiro, na questão de saber eleger recursos, prioridades, ou não? Isso já é um caso grave de saúde pública e haja visto que a gente já tem visto aí um aumento no uso, né, do INSS, de pagar a seguridade para aqueles que têm que parar de trabalhar por qualquer transtorno que venha esse tipo de situação causar. Como é que vocês estão enxergando isso? O tamanho do problema que envolve o vício em apostas hoje no Brasil, ele acendeu um sinal de alerta dentro do Ministério Público do Trabalho. E esse sinal de alerta, Fábio, ele nos foi trazido pelos sindicatos, que disseram que algumas categorias aqui em São Paulo têm sofrido com o vício em apostas. O tamanho do problema, Fábio, mostra a gravidade da situação. Primeiro, segundo dados recentes do Banco Central, pelo menos uma aposta foi feita no universo de 40 milhões de brasileiros. E, infelizmente, é a massa de trabalhadores que estão nas empresas, que estão na nutrição. E isso tem preocupado muito o Ministério Público do Trabalho. Há outros números que também são muito preocupantes. Para a gente entender essas estatísticas, só o aumento de concessão de benefício, auxílio-doença por ludopatia, que é justamente na literatura médica o transtorno de jogo, o vício em aposta, o impulso de querer jogar e jogar e jogar, aumentou 2.300%
em 2 anos, de 2023 para 2025. Antes, a média anual era de mais ou menos 11 benefícios concedidos por ludopatia. Com o boom das bets e das plataformas de aposta online, aí tem os joguinhos também, esse número saltou para 276 benefícios concedidos anualmente, e esse número tende a aumentar cada vez mais. O tamanho do problema também tem sido trazido pelas empresas. A Confederação Nacional do Comércio, Turismo e Serviços, ela tem uma pesquisa que ela indica que o comércio tem perdido em média 117 bilhões de reais devido às apostas online. E mais, surgiu recentemente um problema com o pessoal surgiu recentemente um problema com os beneficiários do Bolsa Família. E o problema foi tão grave que houve uma representação formal no Tribunal de Contas da União para que o governo não autorizasse o repasse de recursos das contas dos benefícios para as contas das plataformas de jogos online. E mais, houve também uma ação, na verdade, 2 ações judiciais perante o Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo determinou que o governo barrasse ou não permitisse mais que pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família continuassem apostando nas plataformas online. Então, essa é uma pequena dimensão do problema. Há outras também. Perfeito. E eu fico muito também orgulhoso de o movimento sindical ter ido sensibilizar o Ministério Público, né, de empresas responsáveis também enxergarem, estarem monitorando essa situação. E aí a gente chega, a partir desse seu cenário que é preocupante, a gente chega para o oposto, que são as próprias empresas de bets que são empoderadas financeiramente. Então, portanto, elas são estruturadas economicamente. Elas investem muito em publicidade. Elas, para conquistar mercado e até ir contra esse discurso do perigo, colocam pessoas famosas que passam credibilidade como garotas propagandas. Nós tivemos, inclusive, CPI no Congresso para falar um pouco se não tinha alguns influenciadores, possivelmente, jogando joguinhos onde ganhavam, mas aquilo era programado, não era realidade. Ou seja, nós temos todo esse impulso delas de dizerem, não, ó, a gente está bem aqui, a gente é confiável, está aqui o meu garoto propaganda, está aqui como é que funciona o joguinho. E aí eu te pergunto, está faltando uma regulamentação mais forte? Tal como a gente até, enquanto defensores da segurança alimentar, a gente busca em relação aos alimentos açucarados, que no Brasil hoje pagam bem menos imposto do que poderiam, ou seja, não tem a sua contrapartida arrecadatória tão grande quanto poderia, inclusive para se desenvolver tratamentos para as pessoas que adoecem a médio e longo prazo com bebidas açucaradas, altamente açucaradas. E a gente tem essa defesa de que seja mais regulamentada essa propaganda, esse discurso, essa possibilidade até tributária deles pagarem mais impostos. E aí como é que fica as bets? Elas estão aí em vantagem em relação regulatória, e como é que a gente resolve isso? Existe uma regulamentação mínima por meio de lei federal, autorizando a aposta online pelos consumidores, mas há problemas. E para a gente entender o nível desse problema, é só a gente observar o que aconteceu recentemente, Fábio. Surgiram notícias de que a Caixa Econômica Federal iria criar sua própria BET. Por quê? Segundo as notícias divulgadas nos jornais, a Caixa estava preocupada com a perda de arrecadação de receitas nas loterias. Salvo engano, 29% de perda só no primeiro trimestre de 2025. E surgiu essa história, parece-me que não foi levada à frente, já acredito que nem vai ser levada. Inclusive, houve críticas públicas do presidente Lula em relação à ideia de se conceber uma casa de bets dentro da Caixa Econômica Federal. Lembrando, a Caixa Econômica Federal é o banco do povo, é o banco onde as pessoas recebem benefícios, né? É o banco onde o trabalhador tem conta. E havia uma preocupação muito grande de aumentar ainda mais esses índices de ludopatia. E o que nós temos percebido é que, diferentemente da loteria, que é instituída também por lei e faz parte da tradição e da cultura brasileira, a loteria ela tem um fim social. Por quê? Porque a própria lei das loterias prevê que parte da arrecadação ela é destinada para políticas públicas. Posso citar como exemplo o financiamento estudantil, os programas habitacionais,
os ministérios e as políticas públicas relacionadas à cultura, esporte, a esportes olímpicos e paralímpicos, enfim. A lei prevê uma série de destinações dos valores arrecadados pela loteria. Já nas bets, não. As casas de apostas e as plataformas de jogo online, não existe nenhuma destinação social dos valores arrecadados. Tudo vira lucro para o dono da casa de aposta ou para o dono da plataforma online. E que muitas vezes nem está no Brasil, né? E que muitas vezes não está no Brasil, não está sediado no Brasil. É claro, existe, você me pergunta de uma regulamentação, além da lei, existe uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que se chama Secretaria de Prêmios e Apostas, que ela regulamenta esse processo de abertura de uma casa de aposta, de uma plataforma online, voltada aos jogos online, e também a fiscalização de eventuais práticas irregulares no mercado. Mas ainda não é o suficiente. Me parece que a regulamentação que existe no Brasil ainda não é suficiente para aparar ou atenuar os problemas crescentes como a ludopatia. Eu cito como exemplo também, Fábio, alguns países, e posso mencionar os Estados Unidos, começou uma discussão sobre a participação de celebridades na divulgação de casas de aposta. Esse fenômeno no Brasil, nos últimos 2, 3 anos, ele cresce por quê? Porque nós temos diversas celebridades, pessoas que a gente está acostumado a dar credibilidade porque está dentro das nossas casas, Sim. nas nossas TVs, agora nas redes sociais, desde a nossa infância, e ali agora estão divulgando as casas de aposta, enfim. E tem uma pesquisa que ela é muito interessante. Ela foi feita com um determinado número de apostadores e se constatou que 70% desse público confia nas casas de apostas e nas plataformas online de joguinho, né? Então, isso é fruto também da credibilidade que é emprestada por essas celebridades. Então, uma primeira discussão, e aqui eu conclamo os nossos parlamentares, nossos congressistas, a trazer essa discussão de novo para dentro do Congresso Nacional. Qual a regulamentação que nós queremos para evitar um aumento vertiginoso e cada vez mais crescente de ludopatia no Brasil? Pode uma celebridade ficar divulgando casa de apostas e não ter nenhuma responsabilidade em relação a isso? Terceiro, será que não está na hora de discutir também uma destinação social dos valores arrecadados por uma casa de aposta, assim como acontece nas loterias federais? Eu acho que esses são 3 princípios que a gente já poderia começar a tratar. E mais, qual será a responsabilidade prevista em lei das casas de apostas pelo aumento da ludopatia? Tudo bem, a lei prevê a questão da promoção de informações e de campanhas voltadas ao jogo responsável, mas isso não está resolvendo o problema. Não adianta você divulgar a casa de aposta e colocar uma frasezinha ali embaixo, jogo responsável e tal. Quando o que nós temos visto é propagandas na TV e nas mídias sociais, inclusive por meio das celebridades, cada vez mais apelativas, incentivando o apostador a jogar cada vez mais. E o jogo online, seja a aposta em jogos esportivos ou em outros tipos de jogos lúdicos, ela tem um problema. Diferentemente da loteria, que você vai na loteria ou faz uma aposta ali no horário comercial, a casa de aposta não. Ela funciona 24 horas. E um dos fatores, uma das características da pessoa que está se tornando viciada, ludopata em jogos online, qual é? A qualquer momento ela acorda de madrugada e ela já começa a jogar. Tem um caso curioso que um colega meu, procurador do Ministério Público aqui no estado de São Paulo, me contou. Ele fez uma operação de resgate de trabalhadores, de trabalhadores que estavam sendo escravizados aqui no interior do estado. Tá. Chegaram no alojamento, era no começo da manhã, com a Polícia Federal e outras polícias, e ele percebeu que, assim que o trabalhador acordou, eles foram até o alojamento dos trabalhadores, a primeira coisa que ele faz, ele abre e começa a jogar online. Meu Deus. No meio de uma operação de resgate de trabalhadores escravizados. E numa situação análoga à escravidão, de ele ainda viciado no joguinho. Um trabalhador escravizado, viciado em jogo. Então, qual é o tipo de sociedade que nós teremos daqui a pouco? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela já é escravizada, provavelmente não está recebendo os seus direitos trabalhistas. O que recebe aposta online?
né? Nós vamos ter uma pessoa super endividada na sociedade. Isso. E que para ela cair em outras marginalidades, se torna uma situação muito fácil. Doutor, e o que o Ministério Público pode fazer para coibir, para fiscalizar, para impedir que empresas sejam omissas em relação a quando enxergam que o seu trabalhador está viciado nisso, em jogos de apostas, em jogos online, e se ela mesmo, por qualquer motivo, promove, seja porque ela tem relação comercial com uma casa de aposta, então, portanto, não vê, não censura isso, não alerta sobre isso. Quais são as responsabilidades de uma empresa em relação a isso? Bem, primeiramente, Fábio, a gente tem que entender que o trabalhador que pratica jogo de azar pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, ele pode ser demitido por justa causa. Pior ainda é um cenário em que a empresa estimula esse trabalhador a apostar, né, em jogos de azar. Na verdade, a aposta online nada mais é do que um jogo de azar também, né? E aqui trazendo o conceito de jogo de azar, que ele é muito óbvio, né? É o jogo que depende da sorte. Então, uma empresa incentivando um trabalhador a apostar em jogo de azar, ela pode ter consequências, ela pode ser responsabilizada civilmente, né? Primeiro, evitar estimular trabalhadores a ficar apostando, até porque a gente tem que entender, Fábio, que as empresas elas têm o que nós chamamos de meio ambiente de trabalho. E existe toda uma regulamentação desses meio ambiente de trabalho, a depender do setor, a depender da atividade empresarial, mas há um princípio comum que é, toda empresa ela tem a obrigação de manter um meio ambiente de trabalho saudável, higiênico, seguro e um local onde as pessoas não vão para trabalhar para adoecer ou para piorar a sua condição social. Elas vão ali para emprestar sua força de trabalho, receber o salário e poder sonhar com a vida. Então, pode ter, sim, responsabilidades civis, né? E, inclusive, se uma situação como essa acontecer, de uma empresa estar estimulando seus trabalhadores a participarem de jogos online e apostar, isso pode ser denunciado ao Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho vai buscar responsabilizá-lo, inclusive prevendo multas e indenizações para que isso não mais aconteça. O mesmo caso de omissão. Ela vê um funcionário adoecer, perecer por conta disso e simplesmente não faz nada. Eu entendo o seu direito da empresa poder preservar a qualidade do serviço e talvez afastar um colaborador disso, mas não prestar assistência, se omitir, também ela pode ser responsabilizada? Eu acredito que nesse aspecto, Fábio, entra um papel fundamental preventivo. Claro, nós não podemos responsabilizar diretamente a empresa porque ela tem um trabalhador ludopata, né, viciado em apostas e jogos online. Mas a empresa ela tem momentos e ela tem setores e ela tem serviços em que se pode identificar se o vício em aposta online faz parte do meio ambiente de trabalho dela, né? Por exemplo, se o trabalhador está parando ali com um grupo de trabalhadores, como eu já vi, né, um determinado local que eu frequento, né, eu vi os trabalhadores sentando ali, apostando no boom de uns jogos lá, um deles estava ganhando, dizendo, eu estou ganhando, vem, e tal. Então, esse trabalho preventivo, ele pode sim ser feito, né? Penso aqui nas semanas de prevenção a acidente de trabalho, palestras, campanhas, cartilhas. O pessoal aqui do CEMAC São Paulo tem uma cartilha de bets, já tive até a oportunidade de palestrar lá no mês passado. O serviço especializado, quando a empresa tem, né, de medicina do trabalho, também pode identificar se o trabalhador está perdendo produtividade, se está aumentando os casos com determinados trabalhadores de absenteísmo. Olha que interessante, falando um pouco das empresas, mas falando também de governo. Ontem, Fábio, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, os ministérios uniram forças para tentar identificar, junto com a parceria, com o apoio das plataformas e de outros dados que são possíveis ser extraídos hoje, isso se chama data mining, né, que é a mineração de dados de pessoas dentro do SUS e também de pessoas que estão acessando plataformas online, cruzar esses dados para saber se há um padrão daquela pessoa, se ela está apostando recorrentemente, né? Indicar, e aí por meio do Ministério da Saúde,
os serviços de atenção básica e até os agentes comunitários de saúde para ir na casa dessa pessoa para saber se está tudo bem. Por quê? Porque a ludopatia, assim como outros vícios, há uma negação por parte do viciado, né? Ele não quer encarar a realidade, ele não quer sair do vício, porque aquele vício causa dopamina. E pior, há estudos que dizem que o vício em apostas online, ele se equivale ao vício em drogas. O efeito da dopamina no cérebro, que se chama do efeito inebriante, né? A sensação de prazer e recompensa no cérebro, para o apostador é parecido com o viciado em droga. Então, olha a dimensão do problema que nós vamos ter que enfrentar cada vez mais. Então, voltando ao cenário das empresas, acho que, primeiro, a gente pode unir forças com as empresas, com os sindicatos e tentar buscar fazer trabalhos preventivos. Para quê? Para que aquele trabalhador não perca a produtividade, para que ele não se ausente do serviço e para que ele realmente seja tratado, né? A ludopatia, por ser um transtorno mental diagnosticado e catalogado no Catálogo Internacional de Doenças, CID, ele precisa ser tratado, precisa de terapia, né? Hoje, na rede pública, temos as unidades básicas de saúde, os centros, né, de atenção psicossocial, né, os CAPs, né? Aqui em São Paulo, o Instituto de Psiquiatria tem um serviço chamado Programa Ambulatorial do Jogo, que antigamente fazia um serviço de atendimento. Ele é até vinculado à faculdade da Faculdade de Medicina, né, do Hospital das Clínicas. Ele antes fazia atendimento dessas pessoas, mas a demanda aumentou tão absurdamente que eles tiveram que suspender o serviço, né? Precisamos também pensar, além do papel das empresas, na capacitação desses aparelhos públicos, né? Uma unidade básica de saúde tem que estar pronta para atender um ludopata, né? Porque se ele chegar lá, for atendido com piadinha, né, que ele joga no joguinho tal, que ele é viciado não sei o quê, ele vai querer o serviço, né? Então, acho que é um trabalho aí de proliferação de um tipo de abordagem a esse tipo de problema, que embora ele exista há muito tempo, ele veio à baila por conta das bets, né? Mais modernamente falando, né? Então, como se avolumou os casos, a gente está lutando para que a gente possa, enquanto sociedade, compreender melhor esse fenômeno, né? Há um dado que preocupa, Fábio, eu conversei com uma amiga que ela é médica intensivista, e eu tinha feito uma postagem em rede social falando de ludopatia, e ela me mandou uma mensagem no privado, dizendo, olha, são muitos casos, a questão é que eles não são notificados. Casos de pessoas que entram em surto psicótico, né, dentro das unidades de saúde, né, e aí eu quero tratar de um tema que é muito sensível, né, que são as autoexecuções, não quero falar outras palavras, claro. Enfim, né, que considero o nosso público. O número de autoexecuções cada vez maior. Para você ter uma ideia, na palestra que eu dei lá no CIEMACO esse ano, no mês passado, eles iam divulgar um documentário. Não divulgaram o documentário porque houve 2 autoexecuções de pessoas que fizeram depoimento do documentário. Então, esses números são subnotificados, ou seja, não chega ao conhecimento do SUS, não chega ao conhecimento do Estado, e às vezes não chega ao conhecimento do sindicato, das empresas, do Ministério Público. E aí, o que fazer? Qual é o protocolo que nós devemos ter para encaminhar esses dados, já que o problema vem crescendo e vai crescer cada vez mais, né? Então, esse é um dado que preocupa. As subnotificações. Eu acredito que os números eles estão muito abaixo do que nós temos visto na realidade, né? E principalmente o sistema de saúde público-privado é a primeira porta de entrada dessas pessoas. Então, tem que identificar que aquela pessoa realmente ela tem um vício em jogo, para a gente poder, né, para o Estado poder dar um tratamento correto, para que uma unidade de saúde dê o tratamento correto. Doutor, um registro importante que a gente também faz, na sua trajetória profissional, teve uma passagem também pelo movimento sindical. Você, por dentro, conheceu esse sistema, né? E eu acho que o seu depoimento é importante para nos dizer o que essa sua experiência no movimento sindical, se puder falar qual foi, mas o que essa experiência ajudou hoje o procurador a enxergar essas anomalias que a gente tem de exploração da mão de obra do trabalhador. Como é que você compreende melhor isso a partir da sua vivência no movimento sindical? Eu tive a sorte, ainda muito jovem,
Isso nos idos dos anos 2008, 2009, eu era servidor da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que engloba metade da Justiça Federal no país, e recebi um convite na época para assumir a diretoria jurídica do sindicato, que era o Sindicato dos Servidores da Justiça Federal, do Trabalho Eleitoral da minha região, que na época era Acre e Rondônia. E fui convidado a assumir esse cargo, né? Então, participei ativamente do movimento sindical, participei das reuniões e das convenções da FENAJUF, que é a Federação Nacional que congrega todos os sindicatos dos servidores do Poder Judiciário, também do Ministério Público da União. E foi uma época muito, muito rica assim, de conhecimento, de entender o que é o movimento sindical, de entender para que serve um sindicato. Né? Assim, as pessoas ainda têm muito preconceito sobre o que é o sindicato na nossa sociedade. Né? E o sindicato nada mais é do que a voz do trabalhador, seja ele um trabalhador da iniciativa privada, seja ele um servidor público. Sozinho ele não consegue ter voz, ele não consegue pleitear direitos, ele não consegue pleitear melhorias de condição social, que é o que a Constituição Federal diz, que nós temos que buscar como sindicato, que é melhorar as condições sociais cada vez mais, né? Sentar nos processos de negociação com as grandes empresas, com as cúpulas do judiciário, do Ministério Público, isso não é fácil, né? Então eu posso dizer que a minha experiência foi muito rica. Eu até diria que, do ponto de vista pessoal, eu era uma pessoa muito tímida. Então você tem que enfrentar uma assembleia de trabalhadores, né? Uns querendo fazer greve, outros contra a greve. Enfim, você acaba crescendo muito, né, como ser humano e como profissional. E eu acho que o movimento sindical, é uma das críticas que se faz hoje em dia, ele está envelhecendo, né? Então a gente precisa de novos entrantes, né, dessa juventude, dessa geração Z, né, buscando fazer parte dos sindicatos, né, e tentando manter essa luta, né, que é a luta, né, do capital contra o trabalho, a luta contra a exploração. Né? E não vou dizer, a exploração também existe na iniciativa privada, mas existe também no serviço público. Os servidores públicos brigam por direitos. Né? Você ter uma ideia, se fala muito dos altos salários, mas 70%, isso é uma pesquisa do Instituto República, que faz pesquisa sobre o serviço público, 70% dos servidores públicos ganham abaixo de R$ 3.800. São professores, são agentes comunitários de saúde, são guardas municipais e diversas outras carreiras que têm uma importância fundamental na nossa sociedade. Basta a gente ver que, né, quem segurou a pandemia foi o Sistema Único de Saúde. Foram enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de enfermagem, médicos, né? Então, foi uma experiência muito rica, Fábio, e eu posso dizer que eu fui muito feliz em fazer parte do Sindigef, viu? O pessoal que estiver vendo aí do Sindigef, foram 2 anos que eu participei desse movimento, e vejo hoje, na minha atuação como Ministério Público do Trabalho, hoje atuo nessa área também, aqui em São Paulo, né? Faço parte, junto com outros colegas, da Coordenadoria de Liberdade Sindical, buscando a promoção da liberdade sindical, tanto junto às empresas, como junto aos sindicatos e os próprios órgãos públicos também, né? Há questões sindicais envolvendo órgãos públicos. E tem sido uma experiência muito enriquecedora. Muito bom saber. Inclusive, a experiência foi como sindicalizado e, por isso, claro, pôde se tornar diretor do sindicato. Bom, uma das facetas também da sua trajetória é a sua atuação como um investidor, mas também com certificações na Ambima, né, que é uma entidade aí respeitadíssima e que faz certificações de investidores, e também uma atuação nessa área de educação financeira. Eu acho que a gente volta para a Betis nisso, né? Você pegar um dinheiro seu, colocar numa casa de apostas, é também uma decisão de educação financeira. E esse tema, doutor, educação financeira, como é que ele podia ser a vacina também para a gente acabar com esses casos ou diminuir o máximo possível os casos de ludopatia? Fábio, eu penso que uma das soluções para a prevenção e o tratamento à ludopatia, além do tratamento médico, né, psicossocial e psicoeducacional, é justamente o brasileiro e a brasileira aprenderem educação financeira. Educação financeira não é apenas aprender a investir o seu dinheiro. Educação financeira é você ter um controle da sua vida financeira pensando no longo prazo, pensando na aposentadoria. E no serviço público, que é de onde eu faço parte, né, tenho 23 anos de serviço público, né, sendo
uma boa parte na Justiça Federal e o restante no Ministério Público da União, nós temos números estarrecedores. Hoje, a dívida dos servidores públicos, só com empréstimos consignados, ela já supera 300 bilhões de reais. E estima-se que em 10 anos ela vai passar de 1 trilhão de reais. É muita dívida. E no serviço público, que agora existe também os consignados na iniciativa privada, né, que é o e-consignado, que ele é tirado por meio da plataforma do e-social, isso vai causar mais endividamento ainda nos trabalhadores da iniciativa privada. Então, é um tema que sempre me preocupou. Eu também já fui uma pessoa super endividada no começo da minha carreira, por diversas razões, e a educação financeira foi o que me curou. Foi buscar esse conhecimento no primeiro momento e depois estudar, fazer MBA, pós-graduação, né? E mais recentemente essa experiência de escrever livros sobre o tema me trouxe a educação financeira que eu sempre quis ter, que eu não tive nem na escola, nem em casa, enfim. Nós não temos números ainda, Fábio, do vício em apostas no serviço público. Isso é uma outra coisa que me preocupa, porque a gente está num ponto cego. E o servidor público, claro, ele tem a vantagem, né, de ter uma carreira estável, de receber o salário em dia, né, de ter acesso fácil ao crédito consignado, porque os bancos estão o tempo todo oferecendo consignado para a gente, praticamente toda semana chega e-mail de banco oferecendo taxa, enfim, renegociação, e nós não temos ainda nenhum dado sobre isso. Inclusive, eu conclamo os sindicatos do setor público, né, as federações, a buscarem pesquisas sobre como é que está a ludopatia dentro do serviço público. Com certeza haverão números estarrecedores também. E a educação financeira é importante, Fábio, principalmente para o ludopata e para o contexto da nossa realidade socioeconômica no Brasil. Por quê? Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, o nível de endividamento das famílias brasileiras, ou seja, daquelas pessoas que não conseguem pagar suas contas, o que ganha e o que paga, né, há um déficit, ele ultrapassa 79% hoje. Salvo engano, a última pesquisa foi 78,1%. Né? Não é à toa que o governo Lula, quando assume, em 2023, cria os programas, né, como o programa de renegociação das dívidas, né? Os bancos também começam a oferecer renegociações, enfim. Então, Fábio, assim, é um problema sério também. Então, imagina, nós temos quase 80% da população brasileira endividada. E agora nós temos uma massa de trabalhadores se endividando por causa das apostas online. Porque qual é a consequência financeira da ludopatia? É a falência civil do apostador. E a falência civil, não só financeira. Leia-se, falência familiar, ele vai perder a família, né? Já tem casos divulgados nas redes sociais que a pessoa vai morar na rua, inclusive. Perde a família, perde o emprego, não tem mais dinheiro, tem uma dívida monstruosa. Então, essa pessoa vai praticamente à falência. Né? Então, qual é o tipo de sociedade que nós queremos? Né? Será que não está na hora de a gente começar a repensar esse modelo de aposta online, esse modelo de bets, né? De maneira que a gente não aumente esses casos de ludopatia? Eu acho que essa é a grande preocupação, né, no momento. E por parte do Ministério Público do Trabalho, a preocupação em não ter trabalhadores adoecendo, né, e até tirando sua própria vida por causa da ludopatia. O desafio está posto e que a sociedade possa se mobilizar. Essa foi a singela e humilde contribuição do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo para esse assunto, e a gente espera e quer fazer mais, e o Dr. Marcos vai nos orientar também como é que a gente pode enriquecer esse debate. Mas para encerrar, doutor, eu quero que o senhor fique à vontade para talvez trazer alguma informação que as minhas perguntas não contemplaram, mas que também na sua fala final desse um recado para aqueles que estão passando por esse problema de vício ou conhecem alguém que estão passando e talvez não saibam o que fazer. A palavra é sua. Acho que a primeira coisa da família, a primeira atitude que a família, os amigos e o próprio ludopata deve fazer é buscar ajuda. Eu volto a dizer, alguns aparelhos públicos, como unidades básicas de saúde e os CAPs, são Centro de Atendimento Psicossocial, estão sendo preparados para atender
essa massa de trabalhadores e de pessoas que sofrem de ludopatia. Então, a primeira coisa é buscar urgentemente ajuda. Ajuda psicológica, né? Ajuda psiquiátrica. Segundo, e aí eu acho que vem o papel dos sindicatos, né? E também, conclamo aqui também os advogados. Há uma nova área de atuação muito interessante para os advogados e para as advogadas. O ludopata, ele se endivida, então ele entra numa situação de superendividamento, e hoje tem a lei que favorece ele a renegociar suas dívidas. Uma pessoa que, na minha visão, ela foi diagnosticada com ludopatia e ela continua apostando e perdendo dinheiro nas casas de apostas e nas plataformas online de jogos, ela tem o direito, ou deveria ter o direito, de recuperar esse dinheiro perdido, né? E aí seria uma ação judicial de cobrança e devolução desses valores contra as casas de apostas e contra as plataformas. Que deveriam ter essa responsabilidade de saber identificar, meios de identificar esse problema e não expor essa pessoa que está vulnerável. E não expor essa pessoa que está vulnerável. Do ponto de vista trabalhista, as empresas não podem adotar como primeira medida a justa causa, e já tem casos judiciais na Justiça do Trabalho envolvendo isso, né? Esse trabalhador ludopata, ele precisa de tratamento, né? Ele precisa ser tratado e recuperado, né? Nas suas condições psíquicas. Talvez prever, talvez novas leis, né, que regulamente esse setor, né, prevendo até tributação, que é uma coisa que está sendo discutida agora de novo, né, dessas empresas, e uma destinação social desses valores para políticas públicas. Então, há um campo muito grande de atuação, né? Mas em relação ao próprio, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão sofrendo com isso: busquem ajuda. Procurem os CAPs, procurem as unidades básicas de saúde, né? Procure o seu agente comunitário de saúde, né? O departamento médico da sua empresa, e também procure o sindicato com as suas estruturas, né, de atendimento jurídico, de atendimento médico, para que você não deixe essa situação chegar a um nível extremo. Doutor, sua presença aqui foi valiosa para a gente. Muito obrigado. Fábio, foi um prazer, uma honra. Quero agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito pelo Sindinutri, aqui de São Paulo. Quero agradecer ao Carlos, à presidente Consolação, aos doutores Renan, a doutora Camila. Sigo à disposição, é um tema que tem despertado o nosso interesse, com muita preocupação, porque a gente não quer uma sociedade de ludopatas. A gente quer uma sociedade em que as pessoas vão trabalhar, né, emprestem sua força de trabalho, voltem para casa, desfrutem de um ócio verdadeiro e não, no momento de lazer, use o momento de lazer para adoecer e até tirar a própria vida. Agradeço o recado e todo o seu apoio aqui. E eu agradeço você que acompanhou o nosso Conexão Sindinutri SP, fazendo um último pedido. Siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. Te encontro na próxima Conexão. Um forte abraço e até breve.